Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai estar finalizando o nosso salvar. Só para a gente lembrar onde a gente parou, deixa eu rodar ele aqui. Se vocês lembrarem, a gente parou com um erro. Quando eu apertava o novo, escrevia, por exemplo, aqui, Bauru, Bauru, São Paulo, salvar. Ficava vermelho aqui. Isso daqui, pessoal, está acontecendo porque o que acontece? O componente, o Select One Menu, esse componente, ele não sabe, por exemplo, ó, eu mandei aqui ele salvar um estado. Tá, mas qual que é o campo que realmente importa no estado? Qual que é a chave primária dele? Como que eu trabalho com o estado? O estado, se vocês lembrarem, ele tem sigla, ele tem nome e ele tem o código que veio por herança. Então, ou seja, o que acontece? Ele não sabe trabalhar com estado. Aí, para isso, o JCF ele criou uma teoria que chama-se conversores. Os conversores nada mais é do que você construir uma classe Java que vai ensinar o Select One Menu a como trabalhar com aquele tipo de objeto. Só que inicialmente você tinha que fazer um conversor por domínio. Então o estado tinha que ter o conversor, a cidade, o fabricante, o produto, etc. Se você quiser ver como fazer conversores um a um, na versão 2 desse curso, eu fiz o conversor um a um, mas realmente é um trabalho um pouco demorado. Se você pesquisar um pouco, você vai ver que depois começaram a surgir conceitos de conversores genéricos, certo? Aí o que começou a acontecer nos projetos? Todo projeto a gente fazia um conversor genérico. Só que aí, esse conversor genérico, ele não está embutido dentro do JCF. Então, todo projeto você tinha que implementar ou copiar e colar esse conversor genérico. Aí veio o Omniface, como a gente já comentou, que o pessoal que inventou ele estava um pouco cansado das deficiências do JCF e acabou criando um projeto paralelo para estar complementando o JCF. Uma das coisas que o Omnifaces complementou é o uso de conversores genéricos. Nessa página aqui do Omnifaces, ele tem o Select Items Converter. O Select Items Converter, ele nada mais é do que o conversor genérico que nós precisamos. Então o Omniface ele não serve somente para você ficar só exibindo mensagem, ele serve também para você trabalhar com conversores genéricos. Para trabalhar com o conversor genérico do Omnifaces, eu vou ter que fazer duas coisas. A primeira é isso daqui, ó. A primeira, ele fala que quando você usar o Select One Menu, você precisa usar esse comando aqui, ó. Vamos colocar ele então. Vamos lá no nosso Select One Menu. Depois do value, você vai colocar assim: converter igual, aspas, aspas. Você vai escrever omnifaces.select itens no plural converter. Se você tiver para não errar, é só copiar. Se quiser também, ó, você pode copiar esse trecho aqui, copia e, por exemplo, cola-se para não ter erro. Então, para todo select one menu que você tiver, você vai ter que usar esse converter a partir de agora, que é um conversor genérico implementado. Então essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. A segunda, ele fala o seguinte, que para o conversor genérico funcionar, você precisa criar o toString do objeto. O toString nada mais é que uma forma aonde você ensina ao Java a como imprimir um objeto daquele tipo. Então, o problema que é o seguinte, o toString, ele é feito por domínio. Então, se a gente não tivesse feito, se não tivesse feito um generic domain, o que, que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que fazer o toString do estado, o toString da cidade, o toString do fabricante e assim sucessivamente. Só que nós temos aqui uma classe que é pai de todas, que é o generic domain.
O generic domain, ele não serve somente para compartilhar a chave primária, para que todos tenham a sua própria. Ele serve também, através do Omnifaces, eu vou implementar o toString somente nele, aí vai se replicar para todos. Então basta a gente vir aqui no site do Omnifaces, copiar essas 4 linhas aqui, copiar essas 4 linhas. Aí, o que ele vai fazer? Você vai lá no generic domain e cola ele. Só no generic domain. O que ele faz, na verdade, esse código aqui? Esse código... Ah, tá. Aí vem um porém. O que eu coloco aqui no lugar do getID? É o que ele chama de ID. Deixa eu parar aqui. O que ele chama de ID, eu chamo de código. Então, aqui, na verdade, eu coloco essa variável aqui, ó. Então, na verdade, ele está chamando o getCódigo. Então, eu só venho aqui e colocar getCódigo. Pronto, ó. O que esse código faz? Eu vou digitar aqui para vocês verem. Não precisa digitar isso que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui um main rapidão, só para mostrar para vocês o que acontece. Então aqui eu vou criar um generic domain, só para vocês verem. Igual a new generic domain. O domain só tem código, então eu vou inventar aqui um código 53L. Vou mandar imprimir ele. Vou mandar imprimir o domain. Lembrando que vocês não precisam digitar. Eu vou primeiro, ó, vou cortar isso aqui e vou mandar rodar. Run as Java Application. Olha o que ele imprimiu. BR Pro Delfino Drogaria Generic Domain arroba 659E0BFD. O que é isso? Esse aqui é o endereço hexadecimal de memória do objeto. Coisa feia, né? Agora vou colocar o toString. Aí vou rodar para vocês verem. Agora, ó, ele colocou o nome da classe, entre colchetes, ele colocou ID igual 53. Até se você quiser escrever aqui, ó, na verdade esse ID foi ele que escreveu. Eu vou pôr código aqui também, então. Código igual, fica melhor, para ficar igual ao nosso. Então aqui, ó, porcentagem S. No lugar do porcentagem S, ele está pegando o nome da classe. Por isso que aparece aqui, ó... Opa, rodei errado, pera aí. Por isso que aparece aqui generic domain, ó. Esse comando aqui grifado é o que gera isso aqui. Aí colchetes, tá aqui. Fecha colchetes, tá aqui. Código igual. Aí porcentagem ID. O que entra no lugar do porcentagem ID? O get código. Ou seja, então aqui, deixa eu só erguer um pouco, ó. Ele está mostrando o código do objeto. Então ele maquia o objeto, ele formata uma saída. Então o Omniface ele fala que você tem que fazer o toString nesse formato. Esse main aqui agora, eu não preciso dele, eu vou apagar. Então lembrando que eu copiei o código da internet e só troquei aqui para código e aqui no lugar de getID eu coloquei getCódigo. Beleza, agora vamos testar então. São essas duas coisas que ele fala que você precisa. Então vamos aqui testar agora para a gente ver funcionando. Agora não pode ficar vermelho, tá? Agora ele tem que realmente salvar. Então vamos testar aqui, esperar o Hibernate carregar. Vou apertar aqui então, novo, sei lá, vou escolher aqui, sei lá, Rio Grande do Sul e vou colocar Santa Maria. Salvar. Aí, ó, ele salvou, apareceu aqui, ó, Santa Maria, ó. Agora, sei lá, Bauru, do estado de São Paulo, salvar. Tá aqui, ó, Bauru, São Paulo. Ou seja, ele está trazendo corretamente as coisas, ou seja, ele está salvando. O único problema do nosso salvar ainda é, se eu vier aqui, por exemplo, vou marcar estado do Paraná, eu não ponho nada no nome e dou salvar. Ele está salvando com o nome em branco. Isso daqui a gente vai resolver depois. E também outro problema que acontece, se eu vier aqui, por exemplo, não marcar nada e der salvar. Aqui no caso, no segundo aqui, ele não está conseguindo fazer por causa do not null.
Quando a chave estrangeira, se vocês lembrarem, quando nós fizemos no banco, deixa eu pegar aqui a cidade, né? Aqui, ó, ele tá not null, ó, ele tá no able false, por isso que ele disparou erro. Mas o campo nome ainda é um problema. Isso aqui depois eu vou resolver na aula de campos obrigatórios. Então, por enquanto, vamos supor que o nosso usuário, ele é um cara legal que sempre cadastra, sempre digita tudo certinho. Então, deixa eu apagar aqui esse que eu cadastrei. Então, lembrando, assim como nós fizemos no estado, sempre digite tudo antes de apertar o botão salvar. Com isso, pessoal, a gente fecha a operação salvar. E, na verdade, a gente acabou fechando o editar também, porque editar, na verdade, só vai faltar o botão depois. Porque o salvar, o incluir e o editar é o método salvar. E faltou a gente fazer a exclusão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente se vê na próxima, onde a gente vai dar continuidade. Abraços, até mais!